Marcelo Santana fala sobre arbitragem e Rafael Paz vai falar sobre quais análises dessa derrota para o Palmeiras. Tudo isso, esperta vascaíno, salve! Salve, galera do Vascão, bom dia para todo mundo e falta palavras. Mais uma vez o Vasco pagou pelos erros individuais e terminou um lance no mínimo polêmico que poderia ter mudado o resultado da partida. E após a partida, o diretor de futebol Marcelo Santana veio conversar com a imprensa, na verdade fazendo uma nota de repúdio à arbitragem. Eram 20 minutos do segundo tempo, quando o Emerson Rodrigues, que entrou no lugar do Ryan, tentou cruzar a bola desviou no braço na mão, na verdade, do zagueiro do Palmeiras, mudou totalmente a trajetória da bola. O árbitro chegou a marcar falta, né, que seria, na visão dele, que ele marcou com convicção, foi toque de mão fora da área. O VAR chamou, pensava-se que a dúvida era se a infração foi fora ou dentro da área, mas acabou o árbitro anulando a falta, dizendo que foi toque natural. É engraçado que o Léo Pelé, no jogo o Vasco e São Paulo, não lembro se foi do ano passado ou desse ano, e que também teve um toque natural. O Léo Pelé estava com a mão também recolhida, mas a bola bateu na mão do Léo. O árbitro deu pênalti, o Léo Jardim pegou. Já foi no ano passado, lembrei agora que foi até o Emerson Rodrigues, hein? O James Rodrigues que bateu pênalti e o Léo Jardim pegou. E é engraçado, parece ser uma coisa a favor do Vasco é uma interpretação, contra o Vasco é outra. Qual a palavra dos senhores dos apitos? O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui não tem resposta nem certa nem errada. Vale a voz da democracia, aqui é galera tem moral. Aqui tem o Esteves. Bom, voltando à coletiva lá de Brasília, e o Marcelo Santana falou sobre a arbitragem. Vejam. Mais uma vez se posicionar com relação à falta de critério da arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Ali por volta dos 20 do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza a mão do atleta do Palmeiras, sinaliza com convicção. Veja que o lance estava em posse de bola do Vasco, ele determinou que foi a mão. E aí, durante o momento que ele está montando a barreira, o VAR chama ele para ele conferir provavelmente a posição da bola, porque a mão não teria sido fora da área, a mão teria sido dentro da área. Aí o que acontece? Fato número 1, foi mão. O árbitro confirma as duas vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem, é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir. Quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta,
dá a sequência, depois volta para marcar o impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco da Gama, como se fosse um crime não dar um pênalti para o Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Então fica aí mais uma vez o repúdio do Vasco, e agora que a gente já aprendeu que tem que oficiar, nós vamos oficiar. Após o Marcelo Santana, o técnico Rafael Paiva, não fez a sua análise da partida e ele falou sobre a aprendizagem, o que aprendeu dessa partida, e também sobre o Ryan, que deu um passe açucarado, né, errou no recuo de bola, que jogou a bola no pé no Franco e ele fez o gol do Palmeiras. Ele falou sobre isso. Veja. Sim, eu acho que fica, mais uma vez, como eu tenho falado nos últimos jogos, a nossa capacidade de jogar contra qualquer equipe, né, nessa competição, no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente conseguiu fazer realmente um jogo parelho, equilibrado. A gente conseguiu, no segundo tempo, empurrar o Palmeiras para trás. A gente criou oportunidades, foi contra-atacado. O Palmeiras é uma grande equipe, não tem que ficar falando aqui da capacidade que tem também para terminar jogadas. E um erro que eu acho que poderia mudar bastante o que seria o jogo, né? O lance do pênalti. E fica, a gente está buscando evoluir a nossa equipe, a gente está tentando jogar contra todo mundo. Então a gente falou muito entre nós na semana de a gente tem que jogar, a gente tem que buscar o gol, a gente tem que colocar a bola no chão, e foi nesse momento que a gente errou, né? O Ryan teve um erro. Também falou sobre o mando de campo. O jogo seria em São Januário, mas a 77 aí vendeu o mando de campo para Brasília. O fato de não jogar em São Januário atrapalhou o Vasco em algum jeito, Rafael Paiva. Veja. Partida aqui sendo que o Vasco era mandante. Eu não tenho dúvida nenhuma que jogar em São Januário não tem lugar melhor do que São Januário para o Vasco jogar, né? Lá realmente é um caldeirão, é uma atmosfera completamente diferente que a gente não consegue ter em nenhum outro lugar, né? Então, de fato, jogar em São Januário é um peso muito grande pra gente, nos empurra demais a torcida e lá a gente tem certeza que é algo que deixa a gente mais forte ainda, né? O fator jogar em casa. Mas a gente tem que colocar aqui que a torcida também nos empurrou bastante. É um estádio que tem a tua história, claro que é um estádio neutro, até pelos ingressos divididos ali, então vira um estádio neutro e a gente não tem dúvida que São Januário a gente é muito mais. E também falou sobre a zaga, já que o João Vitor poderia jogar, já que cumpriu suspensão automática, mas ele optou por manter o Léo na zaga ao lado do Maicon. Ele falou sobre o Léo e o João Vitor. Veja. Muito bom, né? Então a nossa dupla sendo Maicon e Léo, João e Maicon, como já foi também o João e Léo, acho que a gente é muito forte, né? É um setor que a gente sempre foi muito criticado e eu acho que a gente conseguiu equilibrar muito bem a nossa defesa. Hoje eu sinto que a gente defende muito melhor, a gente é muito mais firme defensivamente, a gente é muito mais equilibrado. Independente da dupla que a gente coloca para jogar, a gente tem muita qualidade no elenco. Eu sempre acreditei nisso e sempre falei sobre isso, né? Hoje a escolha foi manter o Léo e o Maicon. Eles vieram de 2 jogos do nível muito difícil, que a gente se comportou muito bem defensivamente e a gente quer tentar manter essa competitividade interna, né? Ainda temos o Rojas, que é um jogador muito experiente. É isso, galera! Até o nosso Hora do Almoço com o segundo tempo da coletiva lá em Brasília. Até mais.